Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que define, o ponto é, a partir do momento que eu tenho um universo com início, esse é o grande problema que gera o debate sobre Deus. Se o universo tem um início, dentro dessa realidade que nós conhecemos, tudo que existe por uma causa. Mas você sabe que Aristóteles, Iago, para Aristóteles, o universo não tinha início, mas ele também postulava ou chegava na conclusão da existência de Deus, né? Mesmo para o mundo antigo, o universo eterno e talvez o universo, quer dizer, o Big Bang é o início do nosso universo, digamos assim. Não está nem um pouco descartada a ideia de que são sequências de Big Bangs, entropia final, que de alguma maneira leva para um novo. Isso também não está descartado. Isso não está nem descartado. Né? Não, são hipóteses. Assim como a hipótese de que o Big Bang foi o início de tudo, também é o início absoluto do nosso universo, estamos de acordo. Do macro-universo, de todas as existências possíveis de maneira geral, não. Ambos são hipóteses que a gente trabalha e ambas... Isso é que é curioso. No passado, tanto o universo eterno, para quem argumentava pela existência de Deus, como era um Tomás de Aquino, por exemplo, ele dizia, olha, a gente só sabe que o universo foi criado, que teve início no tempo, pela fé. Ele poderia ser eterno. E mesmo sendo eterno, ele levaria a gente a concluir a existência de Deus. Por quê? Porque o universo, e tudo, na verdade, tudo que existe no universo são seres contingentes, né? Seres que são, mas poderiam não ser, podem deixar de ser, um dia não serão, não foram algum dia. Então, coisas que podem ou não podem ser. Qualquer coisa que pode ou não pode ser precisa de algo que não é ela própria para explicar por que ela existe. Então, eu não precisava, eu poderia perfeitamente não existir. Se eu estou aqui, tem que ter alguma explicação, alguma causa que me fez existir. Portanto, você voltando assim com cada um dos seres contingentes, você chega aqui no início de tudo, não no início temporal, mas no início lógico, no início causal de tudo, tem que ter um ser que não seja contingente. Que não poderia não existir, que não seja causado também. Ele não tem uma causa nele, ele tem que ter algo absoluto servindo como base, digamos assim, do universo que poderia, que é relativo, que poderia não ser. Agora eu levanto isso, mas eu levanto duas coisas. Primeiro, perfeito. Esse algo absoluto. Vir pro lado de cá, né? Esse algo absoluto. Primeiro, parece que a razão humana está sendo levada aí para um limite que talvez ela não alcance, porque a gente está falando do início do universo. Tanto o universo eterno, eu nunca consegui entender um universo que pudesse ser eterno, porque para chegar até aqui ia ter que ter transcorrido uma eternidade, uma infinidade de eventos passados. Então nunca chegaria em momento nenhum. Esse é um ponto. Agora, o início absoluto do tempo também, de você, mas o que tinha antes desse tempo? Também é algo que a mente humana não... Então parece que a mente humana está sendo levada a um limite no qual a nossa capacidade de compreensão já está enfraquecida, já se perde, porque está muito além daquilo que a gente é proporcionado e capaz de entender. E o segundo ponto que você trouxe... Ok, vamos aceitar, pelo menos provisoriamente, que racionalmente falando, se a gente levar a nossa mente como realmente um guia fiel da realidade, vamos seguir a consequência até o último ponto, ok, precisa ter algo necessário. Esse algo necessário está muito, mas muito longe do que a gente entende como Deus. E assim, eu só queria tentar então explicar melhor, porque eu acho que esse ponto é fundamental. Para esse ponto de vista de dizer se Deus, enquanto entidade física, real, palpável, existe ou não. Essa questão da complexidade, para mim, é um argumento forte, que eu acho que é difícil de rebatê-lo, entendeu? E se você parar para pensar, o que eu tô sugerindo é que você tá tentando usar a lógica, tá tentando usar a tua racionalidade para entender o universo. Aí você contempla ele e vê que ele é muito complexo. Que você não consegue alcançar com a tua racionalidade aquilo. A explicação de um ser criador para essa coisa complexa torna a questão mais complexa e não mais simples. Mais simples? Muito mais complexa. Porque agora você não explicou de forma racional a existência do universo, você não explicou de forma causal a existência do universo. Eu tô assumindo que eu não tenho... Você não tem explicação para isso porque... Portanto, eu coloco uma coisa que não precisa de explicação. Entendeu? Mas isso não... Sim. Você entendeu? Isso é simplesmente fé. Isso é simples. Então, mas isso então não é uma resposta... Entendi o que você tá falando, entendi. Se eu quisesse colocar Deus como uma explicação científica, seria muito mais complexo. Não científica, racional. Racional. Simplesmente racional. É assim, é muito complexo. Tem que haver um... Assim, é muito complexo. Tem que haver um ser
fundador, um ser que deu origem a tudo isso, porque é de tamanha complexidade faz sentido. e aleatoriedade. Mas faz sentido. Mas eu não acho que esse é o caminho, exatamente. Não, faz sentido como outras respostas também. O Joel falou uma coisa que eu achei muito legal e que eu quero até que o Joel explore um pouco mais, de que se a gente tem um início do universo, esse início passado, que é um início que pode ser localizado historicamente, digamos assim, você vê a velocidade da expansão do universo, os efeitos de radiação de fundo e tudo mais, você entende mais ou menos, projeta uma idade para o universo, né? Você imagina mais ou menos que houve ali um processo de crescimento, de expansão, que gera um ponto inicial. A gente precisa, esse é o ponto que a gente está discutindo, precisa existir uma causa para isso, algo tem que ter gerado isso. Por quê? Porque tudo que existe por uma causa. Eu não acho. É que a gente vive num universo causal, vem. né? Do nada, nada vem. É. O que é que faz, Rolandinho, que do nada passa a existir o que existe? É que esse do nada, ele embarca muita coisa. Não, o que é do nada? É uma manifestação antes? espontânea, você tá querendo dizer? A gente teve um início, é isso que A gente, sabe. a gente não antes tem desse certeza. início? Então, a gente não tem certeza que o início do universo, por exemplo, foi uma manifestação espontânea. Foi como, então? Eu não tenho a mínima ideia. Pois é, a gente está buscando as hipóteses para essa explicação. As hipóteses que a gente está procurando é que ou eu acho que isso aconteceu de forma tecnicamente espontânea, o universo existia e essa é a explicação científica padrão hoje, né? Existia ali tudo dentro de um único ponto e por algum motivo desconhecido aquilo se expandiu para se tornar o que é hoje, né? É a ideia de que do nada veio tudo, né? E por nada. E outra ideia é que houve uma mente consciente que criou esse processo. O Joel disse, mas existia essa força além do tempo, essa causa não causada, está muito longe do nosso conceito de Deus? Eu queria entender melhor do Joel. Como é que você imagina isso? Porque a gente não está falando de uma coisa, a gente não está falando de um ser, é muito menos uma consciência. Consciência aí, você está levando tanta coisa humana, está projetando tanta coisa humana do nosso modo de ser em algo que, por definição, está tão fora da nossa experiência, tão acima de qualquer coisa que a linguagem não tem nem como aplicar. Com certeza. Então, o que a gente está falando é... Nossos medievais concordariam, porque Deus é transcendente. Deus não... Mas isso é até os físicos, até Einstein, até todos eles... Tudo que você é capaz de imaginar está infinitamente abaixo do que essa coisa, se é que Deus existe, do que Deus é, sabe? Então, tem uma desproporção muito radical aí. E o que você está mostrando? Você está mostrando, existe um mistério. E esse mistério pode estar em 2 lugares. Seres contingentes precisam de alguma explicação para a sua existência. Porque eles poderiam não existir. Então precisa ter algo que faça ele existir. Então precisa ter algo necessário. O que é esse algo necessário? Se é que esse processo de conclusões da nossa razão faça sentido numa esfera tão distanciada. Mas supondo que faça. O que é esse algo necessário? Eu estou postulando que é esse Deus que eu acredito, que deu a Bíblia, que está falando. Tá, ok, você escolhe ver isso. Ou outro vai dizer, talvez. Assim como a gente está postulando que existe algo necessário e você está chamando isso de Deus, tá? Mas talvez o algo necessário, e a gente não sabe por que Deus é necessário. A gente diz que ele é necessário por uma consequência do argumento, mas a gente não conhece a essência de Deus para entender. É verdade, não tinha como Deus não existir, ele tinha que existir, ele é obrigatório, é necessário que ele exista. Talvez o universo... Alguém pode dizer, tá bom, então talvez o universo seja necessário. A gente não vê por quê. Parece que ele é contingente, né? Talvez não. Talvez ele seja necessário. Talvez ele não precise de explicação de uma maneira que a gente não entenda também. Assim como Deus. O início, pra mim, é muito complicado. Se fosse eterno, faria sentido pra mim. O universo é necessário porque sempre existiu. Mas mesmo esse início do Big Bang, quer dizer, a matéria ultra concentrada. Bom, aquilo já era alguma coisa, né? Já tinha uma... Vocês assistiram um filme chamado 13º Andar? Sim. Sim. Matrix ali. Extrapolando aquilo lá, vou dar um pouco de spoiler, mas tudo bem. É assim. Não, mas... Já é velho, é filme velho. Filme velho pode. Para aquelas pessoas que estavam dentro do jogo... O cara que criou aquele jogo, e quando elas tomam consciência de que elas fazem parte de um jogo e que existe um criador, aquele cara pode ser o Deus para ela. Que é o lance da caixa dentro da caixa. Entendeu? Então, se a gente descobre aqui, não vamos falar de Deus, mas que isso é uma simulação. Perfeito. E que existe um programador que criou tudo isso, ele é a nossa ideia de Deus. Concorda? Não é? Projetando essa visão que a gente herda das religiões, sim, seria o ser superior que reina todos nós. Embora ele ainda seja uma espécie de demiurgo, tá? Que é uma mega criatura que organiza tudo, mas ele ainda não é o absoluto supremo acima de qualquer... Por uma realidade virtual, sim. Ele criou parâmetros... Não, ele é o senhor daquela realidade. Assim como se eu fizer uma casinha de Lego, eu sou o senhor daquela casinha. Não, então, mas digamos que... Mas eu não sou Deus pra casinha de Lego, no sentido... Não, mas...
esse universo... Eu tô viajando aqui. Esse universo todo foi criado por esse programador. Perfeito, mas esse universo todo tá contido num universo muito maior desse programador. Então, a gente não tem... Deus é o que tá acima de todos os universos. Não, mas ele tá dizendo da perspectiva. Da nossa perspectiva. Tudo bem, tá certo, tá certo, tá certo. Aquele cara é Deus. Tá certo. Perfeito. Até porque esse cara esconderia o jogo, né? Ele poderia, ele falaria, não, eu criei vocês. Ele pode Só parar existo aí, né? eu mesmo Ele e pode tá aqui parar a minha aí. lei. Ele pode parar aí, Pra mim, eu acho que é aí que começa a entrar nos aspectos de fé, especificamente. Porque eu, da minha perspectiva, não acredito que eu preciso de fé pra acreditar em Deus. Pra mim, é uma consequência lógica da realidade à minha volta. Eu tenho um universo com complexidades, eu tenho... Se eu pensar no próprio processo evolutivo, pra mim, o crer no processo evolutivo é crer em Deus, porque é um processo de complexidades tão profundas, tão improváveis, a chegar em que nós somos hoje, para pensar numa primeira proteína saindo de um caldo primordial, para chegar até a complexidade da visão humana, da transdução do som no cérebro. É um negócio tão complexo que para mim é evidência de um projetista atrás disso tudo. Quando eu olho para o meu mundo, eu vejo evidências de uma intenção em volta de tudo aquilo. Mas quando eu começo a pensar nessas viagens maiores, mas e Deus? E se esse Deus, ele na verdade não é nem Deus, ele é um programador de um jogo, na verdade eu sou um personagem de Black Mirror para um aplicativo de namoro, entendeu? Aí eu começo a entrar em todas as questões que me envolvem fé, de acreditar, e porque fé no sentido de confiança no indivíduo Deus, né? De acreditar que ele é bom, que ele é justo, que ele quer meu bem e que ele é galardoador daqueles que o buscam. E aí começa a entrar na esfera da fé, da crença especificamente. Eu queria responder na existência em Deus, aí eu já acho que já é a consequência lógica de observar o mundo à nossa volta, respeitando a complexidade que ele realmente tem. Eu queria responder alguns argumentos que você falou de evolução, mas antes disso eu queria dizer que, assim, também promover esse pensamento aqui. Esses bugs que a gente tem no cérebro quando a gente pensa em conceitos de infinito, origem da existência, tal, eu não acho que eles são evidência pra nada. Eu também. E eu acho que muito na linha do que você estava falando, da nossa mente não compreender, porque nós somos um animal que passou por um processo evolutivo e a nossa sobrevivência dependeu da seleção de certos tipos de características, e isso moldou a nossa visão de mundo, e a gente tende, por aquela endeusamento do ser humano que a nossa cultura faz acontecer, as religiões inclusive têm um grande papel nisso, a gente costuma acreditar que porque não faz sentido para o ser humano, não deve fazer sentido numa escala que a gente não entende. O que eu queria, que é bacana de pensar, que eu ouvi recentemente, que é aquela coisa assim, se você vai lá no Polo Norte ajudar o Papai Noel e você fala pra ele assim, minha casa fica no norte, a pergunta, pra onde é o norte, tá errada. Porque não existe norte. Do ponto de vista de alguém que está no norte, o norte é inapontável. Então existem perguntas que elas só estão na posição errada. Você está fazendo a pergunta é inválida. Você está fazendo a pergunta do ponto de vista de um ser humano. Você está fazendo a pergunta do ponto de vista de alguém que está buscando uma relação causal numa coisa que não necessariamente tem essas características intrínsecas. Então, é um exercício de humildade e também de se ver de fora, de entender que não é porque no mundo dos seres humanos, com leis e com relações humanas, e que eu faço mal pra você e você fica ressentido, uma coisa leva a outra, né? A gente tende a acreditar que isso se aplica a tudo. Mas quando você vai olhar a ciência, as descobertas da mecânica quântica, essa coisa toda, a gente vê que as regras a gente conhece pouco. E uma regra numa escala não vale para outra. Imagina a gente comparar a ciência com a estrutura mental do ser humano.